Olá, CR6 e avaliadores, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre fechamento de vendas, fechamento na hora, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem no momento da avaliação e que de repente a gente dividindo aqui, trocando ideias, pode contribuir, pode melhorar, pode facilitar. Esse é o meu objetivo, né? Então vamos começar com algumas características fundamentais do avaliador, né? Que é ele ser empoderado e confiante, porque ninguém compra de quem não confia. Então, é extremamente importante que o avaliador esteja realmente confiante, seguro de si, com a certeza de que vai prestar o melhor serviço para aquela pessoa, que vai dar para ele soluções sensacionais. O avaliador precisa estar seguro, ter uma apresentação relevante, que gere autoridade, né? Sempre com muita humildade, mas de maneira que aquele paciente olhe para ele como o doutor fulano de tal, a doutora fulano de tal. Então é muito importante isso, levando em consideração que ele já viu o vídeo enviado pelo call center, né? Dando as boas-vindas, agradecendo por ter marcado uma consulta de avaliação, ele já até conhece o rostinho aí do avaliador. Uma outra coisa muito importante é encantar esse paciente. Então, o nosso avaliador, a nossa equipe como um todo, tem que ser encantadora, né? Desde o momento que a recepcionista entrega a anamnese de marketing, ela já tem que entregar com um sorriso sensacional, tem que dar boas-vindas, tem que falar, olha, nós queremos lhe dar um atendimento personalizado, é muito importante para nós que o senhor preencha responda essas perguntas, né? Então a gente está oferecendo para ele um atendimento personalizado, a gente está dizendo para ele que é isso que vai acontecer. O avaliador, por sua vez, vai fazer o quê? Vai analisar essa ficha de anamnese antes de começar o atendimento. E a música do paciente, vocês concordam que encanta? Ele colocou lá, minha música preferida é tal, ou um estilo, um gênero de música. Ele entrar para sua consulta e está tocando exatamente o que ele acabou de escrever, será que encanta? Eu acredito muito que encanta. Então, a gente tem que gerar confiança, né? A autoridade tem que encantar esse paciente. Uma outra coisa fundamental para venda, tá, gente? Sem isso não acontece venda, que é ouvir o paciente. Se alguém chega lá, você só fala, no final a pessoa compra, é porque você não vendeu nada para ela, ela já ia para comprar mesmo. Porque a venda, ela parte do princípio de que você conhece aquele paciente, você sabe o que ele busca, você sabe quais são as dores dele, e aí sim você vai fazer um atendimento personalizado, como diz na nossa missão, personalizado, humanizado, sem burocracia. Então, faça perguntas poderosas de sabedoria, as PPS, conheça, sonde a situação dele. O que trouxe o senhor aqui agora, nesse momento? Há quanto tempo ele já está dessa forma, né, que ele chegou? O que isso causa de dor na vida dele? O que impede ele? Isso limita de alguma maneira? É muito importante você conhecer tudo isso, porque a pessoa ela tá com alguma dorzinha ali e aí ela precisa falar para você. No decorrer do atendimento, você vai potencializar essa dor. De que maneira? Eu entendo, o senhor está certíssimo, realmente é muito constrangedor, eu concordo com o que o senhor está falando, e depois você vai dar esperança para ele. Mas o senhor está no lugar certo, o senhor está no lugar de especialistas, o senhor está no lugar que resolve verdadeiramente esse tipo de situação que está incomodando o senhor. Uma outra coisa importante, eu estou aqui no ouvindo ainda, mas eu estou lembrando, eu vou falando. O Instagram, olha só, quer ver só? Olha aqui nossos pacientes, olha o seu fulano que tinha a mesma dor do senhor, olha como ele está feliz. O Instagram é uma ferramenta incrível para fechamento, incrível, indispensável, inclusive. Outra coisa, condição é diferente de interesse, preço é diferente de valor. Condição, a gente vai sondar e vai conhecer. Interesse é óbvio que ele já tem, porque senão ele não teria ido até a nossa clínica se ele não tivesse interesse, concordam? Com relação a preço e valor, quanto maior o valor que nós mostramos para esse paciente, menor ele enxerga o preço, porque vale, né?
Agora, se a gente não conseguir demonstrar muito valor para ele, se a gente não abrir o Instagram, se a gente não mostrar casos de antes e depois, depoimentos de pacientes felizes, se a gente não falar que nós somos especialistas, se a gente não elevar o nosso valor baixo, ele percebe o preço alto. Então, valor. Por quê? Porque só aqui o senhor tem essas garantias. Nosso trabalho tem garantias de 5 anos. Explica para ele como funciona, dá para ele segurança, porque aí ele não vai buscar esse tratamento em outro lugar. Porque é como se fosse uma cirurgia plástica, tudo que é importante, a pessoa não vai pechinchar preço, ela vai fazer onde ela se sente segura. E se você fez a sua avaliação e o cliente foi buscar em outro lugar, é porque ele ainda não tem certeza, não ficou claro o suficiente, ele não foi convencido de que ali é o melhor lugar para ele fazer o tratamento. Desconto. O paciente ele deve perceber o desconto como um benefício, como uma ajuda do avaliador ou da CRC para que ele inicie seu tratamento. É do nosso interesse que ele realize o tratamento dele, que ele recupere o sorriso, porque essa é a nossa missão e nós queremos muito prestar esse serviço para ele. É muito importante para nós. Vamos falar de desconto daqui a pouquinho de novo. Fechamento na hora, gente. Essa conversa aqui é com foco no fechamento na hora. Por quê? Desde a recepcionista até a Maíra, até a Maria, todos nós temos que estar com o mesmo objetivo. O cliente entrou, vai se tornar nosso paciente e vai iniciar o seu tratamento. A gente quer fechar na hora, a gente não quer atender, explicar, dar informações para ele pegar um orçamento e ir embora. Pensar, pelo amor de Deus, não vamos fazer um atendimento com esse pensamento. Cliente chegou na minha recepção, qual é meu pensamento? Fechar na hora o tratamento dele, iniciar na hora, é para isso que nós estamos lá. Então a recepcionista vai entregar a anamnese de marketing com essa intenção, com toda a motivação, encantando, é o primeiro atendimento dele. O doutor avaliador, a doutora avaliadora vai chegar, vai cumprimentar esse paciente, gerando autoridade, vai apresentar a clínica com muita alegria, encantado. Lembra que quem não está encantado não encanta? Então é importante a gente estar sempre olhando os pontos positivos, vendo quais são as qualidades do nosso negócio, da nossa clínica, da nossa empresa, para que a gente não esqueça como é bonita, como é competente a nossa equipe, né? Cada clínica tem a sua característica especial. Vamos utilizar, vamos mostrar, por exemplo, no Nova Iguaçu tem a fonte, vamos explorar, vamos levar o paciente lá, olha que delícia que o senhor pode aguardar sua consulta aqui, fazendo uma meditação, pode aquecer aqui no solzinho quando tiver um friozinho, né? Copacabana é maravilhosa, é uma clínica linda, aconchegante. O Meyer é um espetáculo de clínica, tem lá a poltrona que dá massagem no paciente, vamos usar as ferramentas que nós temos. As clínicas estão sempre todas muito bonitas, né? Limpas, cheirosas, vamos manter assim também. Campo Grande, uma clínica linda, toda de vidro, no final do pátio de Campo Grande, uma clínica cheirosa, uma clínica aconchegante, com uma equipe maravilhosa. Vamos utilizar os nossos pontos fortes, né? Eu tenho massageador de pés lá em Campo Grande, a gente mostra para o nosso cliente, olha, aqui você pode aguardar sua consulta massageando seus pés, olha que chique. Então é importante que a gente valorize o que a gente tem, que a gente expõe, que a gente coloque foco, porque senão nós vamos ser qualquer clínica. E se nós formos qualquer clínica, ele vai fechar na mais barata, né? O que eu duvido, ele não vai fechar, porque, como eu acabei de falar, é um tratamento que não é preço, que é o fator decisor. O fator decisor é confiança. Eu acredito que aqui é o melhor lugar para eu fazer o meu tratamento, que não vai dar errado, porque aqui eu tenho profissionais competentes. Aqui é tudo de bom. Tem garantia o meu tratamento, tem beleza, tem um cafezinho, tem um bombom, é isso. É mostrar todo o nosso potencial para que esse paciente
feche tratamento na hora, se encante e feche, porque o emocional conta muito na hora dessa decisão. Então, todos nós temos que olhar para esse paciente e falar, vai iniciar o tratamento imediatamente. Aí, quando a gente fala de fechamento na hora, eu coloquei aqui um slide que eu quero muito dividir com vocês, documentar, né? Eu sei que todos esses assuntos já foram ditos, mas não dessa maneira. E aí eu achei importante colocar esse slide aqui sobre as formas de pagamento, né? O pagamento, formas de pagamento, negociação, tudo a ver com fechamento na hora. Quais são as formas de pagamento que nós trabalhamos hoje? Dinheiro, obviamente, né? Pagamento à vista, entrada em dinheiro, Pix, que não está aí, apesar de ser óbvio também. Então, dinheiro, Pix, cartão de crédito em até 21 vezes, sem juros para o nosso paciente. Em até 21 vezes sem juros para o nosso paciente. Se você ainda não está utilizando esse recurso, liga para a maquininha da rede. Se por acaso algum cartão não passar em 21 vezes, é porque o cartão do cliente não está liberado, mas o nosso estabelecimento está liberado. 21 vezes sem juros. Olha aqui, que ferramenta, né? De 22 a 48 vezes com juros para o paciente. Ai, Alessandra, mas com juros, e daí? Ele tem como pagar sem juros? Ele tem à vista? Aí ele vai deixar de sorrir porque ele não tem como, porque você não quer que ele pague juros? Quem decide isso é o paciente. Nós não podemos ter essa crença limitante. 48 vezes com juros. Ah, você vai falar para ele, seu Manuel, o senhor pode pagar em até 48 vezes com juros. Não, você vai falar, podemos tentar em 48 vezes. O senhor deseja? Ou você já conhece a condição dele. Será que precisa ser 48? Será que não pode ser 30, 36 vezes? O que você vai falar para ele? Vamos tentar? Colocou, passou. Seu Manuel, 48 vezes de R$540. Tá bom para o senhor? Seu Manuel, 48 vezes de R$300. Tá bom para o senhor? Ah, não, tá bom. Passou. Você não mentiu para ele, você não enganou, você só não falou coisas que não te ajudariam no momento. Mas ele vai realizar o tratamento dele. Lembrando que os juros, não somos nós que recebemos os juros. Então, a gente não está fazendo nada, tirando nenhum proveito do paciente. Muito pelo contrário, a gente está dando condições a ele, porque tudo isso é negociado com a maquininha da rede, com as administradoras de cartão, em benefício do próprio paciente. Então, 48 vezes com juros para o paciente, até 48. Cheque em 25 vezes, uma mais 24. Essa uma pode ser dinheiro, pode ser cartão de crédito, pode ser mais um cheque à vista, uma mais 24 parcelas. Link de pagamento. Ainda tem avaliador que não conhece essa ferramenta, tá? O que é o link de pagamento? Nós vamos gerar o link no site com o valor que a gente quer, quantidade de parcelas que a gente quer, encaminhar por WhatsApp para esse cliente, para esse paciente. Então, fechamento na hora. Que é meu marido que vai fazer o investimento, eu preciso conversar com ele. É possível você enviar um link para o marido, aonde ele estiver, fazer o pagamento. Ligar para o marido. E aí a gente vai falar sobre algumas ferramentas, o que você pode fazer para dar uma empurradinha para essa pessoa fechar na hora. Então, o link de pagamento, falta... Copacabana bateu meta nos 45 do segundo tempo com o link de pagamento. Se não fosse o link de pagamento, Copacabana não teria batido meta. Então, além de fechar na hora, follow-up. Você voltou a motivar a pessoa, aqueceu aquele lead. Tal dia eu vou aí. Link de pagamento. Resolve o problema na hora. Unocred. Financiamento para funcionários públicos em geral. Aposentados, pensionistas, militares, nativo ou não. Todas as CRCs já estão treinadas, tá? Os programas estão sendo instalados, todas as CRCs já estão treinadas. E aí, como que vai funcionar isso? Em até 84 vezes, com parcelas
de 300, 400, 200 e pouco. Então, mais uma maneira deste paciente conseguir realizar o seu sonho. Ah, eu tenho 20 mil à vista? Não tenho. Eu tenho um cartão com 20 mil de limite? Não tenho. E aí eu vou vendo como é que eu posso ajudar esse paciente a realizar o seu tratamento, que esse é o nosso objetivo. Então, tudo isso aqui é benefício para o paciente. Todas as parcerias fechadas, todas as conquistas de 48 vezes, de 21 vezes sem juros, é em benefício do paciente, tá? E os boletos, que nós trabalhamos com 12 boletos, com uma entrada de 30%. Então, qualquer possibilidade que vocês vejam diferente disso, dá uma ligadinha, vamos conversar para ver se existe essa possibilidade. No mais, se a gente conseguir se enquadrar nesse formato aqui, tá tudo certo, não tem problema. E aí, o que pode ser negociado? Como assim, né? A venda, ela tem um funil, né? Apresentação, levantamento de necessidades, ouvir o cliente, personalizar a venda, né? E aí o desconto, ele também faz parte do funil de vendas. Muitas vezes você vai fazer o orçamento e o teu paciente vai se contorcer porque tem alguma coisa que não tá legal. E nessa hora, baseado em tudo que você já conhece dele, baseado nas expectativas dele, na dor dele, no imagine, que é uma palavra extremamente poderosa. Gente, ninguém chega aqui sem ter comprado. Não vai comprar aqui. O nosso paciente, ele não vai decidir comprar a hora que a gente dá o preço ou o desconto para ele. Nessa hora, ele não vai decidir comprar. Ele tem que ter decidido comprar lá no exame, o dedinho na ferida, lembra? É verdade, o senhor está certo, realmente é muito constrangedor, potencializando a dor dele, mas olha, você está no lugar certo. Aqui nós somos especialistas nesse problema, nós vamos lhe ajudar. Imagina o senhor daqui a muito pouco tempo podendo sorrir. Aí ele está comprando, Aqui a gente está encontrando uma maneira dele pagar o que ele já comprou. Não adianta vir falando e achar que vai vender na hora do preço ou na hora do desconto, tá? O desconto, ele realmente tem que ser uma ajudinha, um empurrãozinho para a pessoa fechar, para o cliente fechar. O que pode ser negociado? O que é negociado? No orçamento dele entrou tudo. Vai fazer protocolo, tem tantos dentinhos, tantas extras para fazer no momento da cirurgia de implante. Vai fazer um implante unitário, ele tem esse provisório. Limpeza, todo paciente tem que fazer uma limpeza, uma profilaxia antes da cirurgia, para descontaminar. Todo tratamento vai ter uma profilaxia, o enxerto HE ou resina. Então, essas coisas, dependendo do orçamento, dependendo do tratamento, pode ser negociado. Ah, ele vai fazer um implante unitário, eu vou descontar o provisório dele? Poxa, aí também não, né? Mas o tratamento dele, o orçamento dele ficou alto, né? Dentro do que ele precisa fazer, ou seja, a culpa de estar alto não é nossa, é dele, porque é ele que chegou nesse ponto. E aí você entendeu que se você tirar uma profilaxia, se você tirar uma exocirúrgica, vai ajudar ele a fechar na hora. E aí você vai perguntar da seguinte forma: se eu conseguir melhorar para o senhor vai fechar na hora? O senhor vai fechar agora? O senhor vai iniciar? Não é nem fechar. Se eu conseguir uma condição especial, o senhor inicia seu tratamento agora? A gente já pode começar a cuidar desse sorriso? Uma outra coisa também que eu já mandei há um tempinho atrás, que eu vi num treinamento. Você parcela em 15 vezes? Se eu parcelar, o senhor vai fechar agora? Dá a entender para ele que vai tentar essa solução para ele, né? E aí, vamos lá. Se eu conseguir melhorar para o senhor esse orçamento, o senhor vai dar início ao seu tratamento imediatamente? E aí, se ele já comprou, ele vai dizer o que para você? Se ele já deseja fazer o tratamento.
olha, se ficar dentro da minha condição, eu quero sim, eu vou fazer e tal. Aí você dá uma saidinha da sala, você volta com uma novidade, você volta feliz, motivado, alegre, que você conseguiu uma condição especial para ele. Só para ele você conseguiu uma condição especial. E aí tudo está no orçamento, porque ele tem que ver que você está tirando R$380 de uma profilaxia, que você está tirando aí de repente 500 e pouco de resina, ele tem que ver, né? E aí ele vai valorizar, nossa, realmente melhorou muito, e aí é mais um empurrão que ele tem para fechar, começar o tratamento dele. E uma outra coisa também, né? O avaliador é o profissional que faz uma remoção de sutura no dia a dia, que coloca um provisóriozinho que pode ter soltado, que a gente sabe que acontece, né? É aquele profissional que faz os moldes. Então, nada impede que você comece imediatamente esse tratamento. É até muito bom que você comece esse tratamento imediatamente. Uma vez surgiu esse assunto, eu sempre gosto de colocar os dois lados por isso, né? Porque o que a gente não pode é condicionar. Eu só consigo fechar na hora se eu começar o tratamento imediatamente. Não, você consegue fechar na hora porque nós somos maravilhosos, porque ele precisa do tratamento, porque ele está na mão de especialista por todos os motivos. Agora, o iniciar o tratamento na hora, claro que para quem é ansioso vai fazer uma diferença, claro que vai ser maravilhoso. Então, pode sim, deve começar na hora. Você só não pode ter essa crença aí, esse bloqueio. Se eu não começar na hora, eu não consigo fazer a venda. Isso não, tá? Então, tudo isso aí pode ser negociado caso necessário. O paciente já amou, já está empolgadíssimo, já fechou. Eu vou ficar zerando? Não. Tudo que está aí tem valor, tem preço, e o valor ele nunca vai perder, mas o preço a gente só vai tirar em caso de necessidade realmente. Coma o elefante. Isso é uma dica da tropa de elite da Marinha Americana, os Navy SEALs, não sei se é assim que pronunciam. Eles têm várias dicas sensacionais e como o elefante eu acho que chama atenção, né? O que é como o elefante? É dividir esse tratamento em partes, caso o nosso paciente não tenha condição de fechar o tratamento todo. Então, duas coisas que a gente precisa estar muito atento. 3. Primeiro é fechar na hora, né? Segundo, se ele não pode fechar tudo, vamos fechar em parte. E aí, o que mais incomoda ele? Quais são as expectativas dele? Obviamente, a gente vai priorizar isso, porque senão ele... O que adianta eu começar o tratamento por partes se o que ele quer mesmo está lá no final? Ele não vai querer começar. E uma outra coisa é não dar um monte de opção para ele. Às vezes a gente abre um prontuário de um paciente, prontuário não, abre o paciente no sistema, tem 4, 5 orçamentos. E isso foi passado para ele. Então ele fica sem saber o que escolher, ele não é preparado, ele não tem conhecimento para ele decidir. Então, ouça, conheça, entenda e ofereça. Uma coisa só. A não ser que ele traga alguma informação de outro lugar que você não concorde, aí você vai explicar, olha, esse caso aqui eu prefiro assim por isso, isso e isso. Nesse caso, quais são os pontos contras de você fazer dessa forma? Mas não dê muita opção. Até a gente, se a gente for comprar um sorvete, tem de coco com morango, chocolate, nananã, goiaba, manga, você fica assim, ó, qual que eu quero? Não é verdade? É isso. Então, se eu gosto de chocolate, gosto, pronto, já vendi meu sorvete de chocolate, eu não preciso dar para ele, ainda vou te digo mais, tá? Se eu fosse vender sorvete, eu ia fazer isso com o que tem mais lá, o que tá mais difícil sair. Se eu gosto de abacate, gosto, olha, o nosso é maravilhoso, pronto. Ficar dando muita opção não é a melhor maneira. Você está dando tiro no pé. Tem uma coisa de treinamento de venda, né? Independente de... A gente não está vendendo saúde, né? Mas a gente está falando de uma venda de certa forma. Mas tem treinamento de venda que fala
O vendedor, ele tem que ouvir muito e falar pouco, porque quando ele começa a falar muito, ele compra. Às vezes o paciente, o cliente no caso, né, já decidiu, já quer, e a gente como vendedor fala tanto, dá tanta opção que tira a certeza do cara, do paciente, e a gente como vendedor acaba comprando de volta. Então, como elefante, eu tô com 300 mil de orçamento, mas olha, esse dentinho aqui tá acabando com a minha vida, eu vim por causa desse. Olha, o seu tratamento completo fica em 300 mil. Como é que você vai fazer para pagar isso? Não tem a menor condição. O único dinheiro que eu tenho é 15 mil que eu tenho, que eu guardei para isso. Não tem o menor problema. Esse aqui não é a sua maior dor? Então, nós vamos começar por aqui, ó, com 15 mil a gente consegue fazer isso, isso, isso. Olha que maravilha, olha como já vai mudar a sua vida e tal. Então, orçamento por parte, caso seja necessário. Nunca dá a ele um montão de opção e o outro eu esqueci. Outra coisa também que eu já ouvi, e quando o paciente só quer dentadura? Nesse caso, eu acho que é um caso que aconteça poucas vezes, né? Porque a gente faz captação para implantes e o paciente que acessa nosso site, que clica no nosso link, ele clicou buscando implantes e não só prótese, removível, etc. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer dele estar passando na rua, viu que é uma clínica odontológica e entre para saber de uma dentadura e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para ele quais são as vantagens de uma prótese fixa sobre implante. Mais uma vez, a gente tem o Instagram como uma ferramenta sensacional, principal. Gente, quem não usa Instagram está dando muito tiro no pé, está jogando muito dinheiro pela janela. Lembrando que a gente é responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer também, tá? Então, nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes e pela falta delas. Se você não está fazendo isso, não está mostrando no Instagram, não está fazendo tour, não está colocando a música do paciente, não está usando a câmera intraoral, você é responsável por ferramentas que você não está usando, que está deixando de encantar pacientes, deixando de colocar dinheiro no seu bolso, de colocar dinheiro na clínica, tá? Então, tem uma ferramenta coaching que o nome é Perdas e Ganhos. E aí eu vou pegar uma folha de papel ofício, todos os avaliadores têm uma mesinha, que tem cadeira, que tem computador, que tem se você não tem uma impressora e folha de ofício, já deixa umazinha ou duas na sua gaveta. O que eu vou fazer? O que você ganha se fizer uma prótese sobre implante? O que você perde se fizer uma prótese sobre implante? Faz um risco no meio e começa a colocar. O que ele ganha? Ele ganha um tratamento definitivo, um tratamento, dentes fixos e maravilhosos. Ele ganha gargalhadas seguras, ele ganha uma alimentação sem preocupação, ele ganha um relacionamento amoroso, ele ganha emprego, ele ganha autoestima, ele ganha boa vida na sociedade, ele ganha várias oportunidades. Por quê? Porque ele está seguro, ele se transformou em uma outra pessoa a partir do momento que ele tem os dentes fixos dele novamente. Ele tem beleza, ele tem segurança. O que ele perde? Olha como é difícil. O que ele perde? Talvez ele perca um final de semana, talvez ele perca uma viagem por um período provisório, para que ele tenha condições de fazer o seu tratamento definitivo. Pode ser que ele não compre? Pode ser que ele não compre, mas eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu deixo de fazer. Então, não deixe de usar essa ferramenta. CRC versus desconto. Gente, isso é muito, 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 muito importante. O que acontece? A gente já falou lá no primeiro treinamento que a CRC é o Bebeto do Romário, lá da nossa seleção mais antiga, né? A CRC é o Batman do Robin, ou Robin do Batman. Não tem como. É a dupla sertaneja, tem que estar alinhado, conectado, tem que ter respeito, tem que ter confiança nessa dupla. E o mais importante é a gente não esquecer que a CRC é uma vendedora também. Quando a gente vai selecionar uma CRC, qual é o perfil que a gente quer? Venda. Tem perfil de venda? Se não tiver, não serve para ser CRC. Para que eu vou querer uma pessoa com perfil de venda se não for para vender? Então, a avaliadora, o avaliador fez todo o processo com esse paciente,
encantou, se apresentou de maneira maravilhosa, apresentou a clínica, apresentou as pessoas, mostrou para ele que ele tem um massageador de pés que ele vai poder usar, que ele tem uma cadeira maravilhosa que vai dar massagem nele enquanto ele estiver descansando da cirurgia, que ele tem uma fonte sensacional, que ele tem bombom, que ele tem uma musiquinha ambiente, que ele fez tudo isso, descobriu a dor dele, potencializou, deu esperança, usou o Imagine, que é uma ferramenta tremenda, usou o Instagram, ele ouviu a música preferida dele, se com tudo isso fizemos a nossa negociação, a primeira negociação, se com tudo isso ele não decidiu fechar ainda, ele é um paciente que é inseguro, ele quer, mas ele foi para a sala da CRC. Nenhum paciente, cliente, pode sair da nossa clínica sem passar pela CRC, tá? Ah, mas eu avaliei, ele não quis. Passa pela CRC, porque a CRC é uma vendedora. Então, a CRC também não vai, que tá aqui o seu orçamento, olha, pensa direitinho e volta, pelo amor de Deus. Para fazer isso, eu não preciso ter um perfil de vendedora, eu não preciso escolher a melhor opção. Qualquer um faz. O que a CRC vai fazer? Mas me conta, seu fulano, a doutora me passou aqui, o senhor tem um tratamento, você vai ficar com um sorriso tão bonito. O que está impedindo o senhor de fechar nesse momento? Talvez ele tenha ali uma objeçãozinha que ele ficou com vergonha de falar com o avaliador, mas que ali com o CRC ele se sente mais à vontade por algum motivo, ou ele está remoendo todas aquelas maravilhas que ele ouviu e nesse momento a CRC tem uma outra oportunidade de fechar a venda. Ela não pode perder, porque a função da CRC é vender. Então, se por acaso ela tiver lá uma profilaxia que não foi tirada, puder tirar, negociar aquela profilaxia, se lá nos negociáveis que a gente já viu não foi utilizado, tem alguma coisa que a CRC pode fazer, ela pode sim dar o desconto para o paciente para fechar e depois vai para a sala do avaliador comemorar. O avaliador vai ficar imensamente grato, né? E a CRC também, porque é uma função dos dois. Então, a CRC tem que fazer o mesmo processo, ouvir esse paciente, entender e dar a segunda chamada de fechamento, tá? Mesma coisa, se eu conseguir uma condição melhor, o senhor fecha agora, não é chegar, então vamos tirar isso aqui, o senhor pode, porque aí dá a impressão que o avaliador, foi sacana com ele, não é isso. Se eu conseguir, o senhor sai da sala, não dá desconto sem dizer que pediu uma autorização que conseguiu especialmente para ele. É muito importante isso, tá? Então, que fique claro que a CRC também a função dela principal é fechar a venda, tá? Quando um cliente sai sem fechar a venda, são duas pessoas que não conseguiram fechar a venda dele, tá bom? Uma outra coisa também importante é sobre as promoções relâmpagos, né? Que às vezes a gente pode ficar desconfortável. Poxa, mas eu falei com o senhor Manuel da nossa qualidade, por que a gente trabalha com esse preço? Porque nós trabalhamos com material de qualidade, porque os nossos profissionais são especialistas. Como é que eu vou dar um desconto para ele agora? Falar só hoje, que coisa mais sem pé nem cabeça? Não. A gente tem que fazer, tem que aproveitar. Imagina, olha, seu Manuel, aqui é a doutora Alessandra, tudo bem com o senhor? Ou um vídeo, melhor ainda. Seu Manuel, eu acabei de receber a notícia que por ser final do mês, ou então, seu Manuel, todos os meses, o nosso proprietário, a nossa empresa, sorteia 3 pacientes ou não, me dá 3 oportunidades de descontos incríveis ou uma oportunidade de desconto incrível. E eu lembrei do senhor. Olha, seu Manuel, imagina toda aquela qualidade que eu falei para o senhor, tudo igualzinho com desconto de X.
Ah, eu estou tão feliz, seu Manuel, agora a gente pode iniciar o seu tratamento. O senhor foi o meu escolhido. É bom não falar de sorteio, né? Eu recebi esse benefício e lembrei imediatamente do senhor. Olha que especial que esse cliente é para você. E aí, vamos começar o seu tratamento, seu Manuel. Olha, o senhor quer que eu envie o link de pagamento? O senhor quer fazer um Pix? Como é que a gente vai fazer para já começar o seu tratamento? É só hoje, seu Manuel. Ah, minha filha, mas para mim tá muito nhenhenhé, bababá. Seu Manuel, então, o senhor está abrindo mão do seu benefício, seu Manuel? Eu posso passar para outra pessoa porque eu tenho outros pacientes que querem muito e eu tenho certeza que eles vão aproveitar. O senhor tem certeza que eu posso pegar o seu benefício que eu acabei de lhe dar, que eu lembrei do senhor e passar para uma outra pessoa? Ele vai se sentir idiota duas vezes, uma porque não pegou, outra porque deu de presente. Então, a gente não pode ter essa barreira de uma promoção relâmpago, porque às vezes falta tão pouquinho para bater a meta, aí o Dr. Carlos ou o Dr. Celso tem aí uma ideia de um desconto maior para poder dar uma ajuda na equipe, dar uma empurrada para a gente comemorar aí a nossa meta batida, e aí a gente não pode ter esse bloqueio. Pode ser a SRC, pode ser o avaliador, mas o importante é não ter medo, não ter vergonha. E imagina só, tudo aquilo que eu apresentei para o senhor com a mesma qualidade, com tanto de desconto. Lembrei do senhor na hora, a gente não pode perder essa oportunidade. E aí eu recebi do Dr. Celso há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, né? 3 passos de pacientes que acharam que não iam conseguir, mas conseguiram, do Instagram. E eu acho que é sensacional. Quando você tiver ali um paciente meio engonhadinho, meio que tem um OD ou azar, aquela pessoa que acha que para ela nada vai dar certo, você pode falar exatamente isso. Olha, os pacientes que eu já atendi como o senhor, que tinha medo, que achavam que não ia conseguir, normalmente eles têm 3 passos. O primeiro passo é que eles focam em um sorriso para a vida inteira. Pararam de pensar em um sorriso momentâneo, ficar colocando aí em prótese, dentadura, que daqui a pouco vai ter que trocar, e aí é um dinheiro que é por pouco tempo. Então, primeiro passo das pessoas que conseguiram foi focar em um sorriso para a vida inteira. O segundo passo foi se organizar financeiramente, eles se planejaram, porque a felicidade de um sorriso novo, uma vida nova, a partir de um sorriso fixo, maravilhoso, não se compara ao valor monetário que vai custar. Então, eles se organizaram e conseguiram fazer o investimento na sua qualidade de vida. O terceiro passo, eles dividiram a sua dor. Muitas vezes eles receberam apoio do marido, da esposa, dos filhos. Por quê? Porque tem muito paciente que sofre calada essa angústia durante 10, 20, 30 anos. Então, as pessoas que conseguem, normalmente são essas atitudes que elas têm, tá? Então, a gente pode utilizar, deve utilizar, é muito importante. Outra coisa, ele precisa entender. Ele não vai te perguntar por que eu tenho que fazer, por que tem que ser agora, por que tem que ser com você. Ele não vai te perguntar isso, mas você vai responder para ele. Olha, é importantíssimo o senhor realizar seu tratamento por esse motivo. É importantíssimo não perder mais tempo por esse motivo. E o senhor está no melhor lugar porque nós somos especialistas nesse tipo de caso. O sofrimento do senhor é o que nós resolvemos todos os dias em nossa clínica. Então, por que fazer, por que comigo e por que agora? É importante que ele tenha essas respostas. E aí, tudo bem, fizemos tudo da maneira mais maravilhosa possível, não deixamos de fazer absolutamente nada, mas por algum motivo aquele paciente não fechou o seu tratamento na hora. Quais são as ações que nós devemos fazer? Porque ele não fechou agora, e aí a gente desistiu, que ele fecha, desistiu de cuidar do sorriso dele, de devolver o sorriso para ele? Não, a gente não desistiu. Então, o que a gente vai fazer? Até 1 hora depois que ele saiu da nossa clínica, nós vamos enviar um vídeo que o avaliador vai ter feito, agradecendo a visita dele, dando os parabéns por esse passo, colocando lá de novo o dedinho na ferida dele. Então, o senhor está com esse problema, mas o senhor já imaginou como é que o senhor vai ficar maravilhoso? Estamos à sua disposição. É mais uma motivada que você vai dar nele, tá? E isso aí, ele já vai chegar em casa, já vai mostrar para alguém.
E no mesmo momento, o avaliador vai gravar um vídeo para um follow-up, para uma semana depois, como se ele estivesse gravando tempos depois. Mas por que tem que ser na hora? Porque ele lembra o que foi dito, ele lembra o sentimento que aquela pessoa tá. Então ele vai conseguir fazer uma coisa que realmente acesse esse paciente. Ah, seu Jorge, o senhor esteve aqui, nós conversamos, o senhor falou que seu cachorrinho estava doentinho, ele melhorou, como é que ele está? Tomara que esteja tudo bem. Então, seu Jorge, eu estava aqui lembrando, poxa, eu atendi um paciente agora, fechei o tratamento de um paciente agora, muito parecida a história dele com a do senhor, eu quero muito lhe ajudar também, comemoramos aqui o início do tratamento do seu fulano de tal, eu quero fazer a mesma coisa com o senhor, olha, nós estamos à sua disposição, o senhor falou que estava esperando o seu cartão de crédito virar, e aí, já podemos marcar, estamos ansiosos para começar o seu tratamento, para ele ver sorrir novamente, 40, 50 segundos. E o paciente fechando na hora, a gente também não terminou o nosso trabalho de venda com ele. Por quê? Porque esse paciente indica. Então, o avaliador vai fazer um vídeo dando os parabéns pelo tratamento, pelo início do tratamento, pela decisão tomada. Vai mais uma vez falar que maravilhosa vai ser a vida dele após esse tratamento, que ele vai recuperar a autoestima, que ele vai isso, que ele vai aquilo, bababá. Esse vídeo também ele vai mostrar para outras pessoas. Então, nós temos aí várias maneiras de trazer pessoas para nós, né? Lembrando que a CRC, todo fechamento deve pedir pelo menos 5 indicações, deve fazer a pesquisa NPS e o linkzinho de avaliação, todas vocês já têm, né? Lembrando que nós precisamos aproveitar, gente, olha só, esse cliente está fechando o negócio conosco, acabou de ser nosso parceiro, é o início do relacionamento. A gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível, tanto para doar, para encantar, quanto para receber coisas boas dele. É o melhor momento para ele indicar, para ele avaliar. Não vamos deixar de fazer isso, tá bom? Eu espero que tenha contribuído. E eu desejo realmente muito sucesso. Sempre contem comigo, que eu puder ser útil, vai me fazer muito feliz.